Fala galera, beleza? Eu sou o professor Bruno Lima e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estatística. Quem me acompanha já no perfil do Instagram, o @tiobruno_lima, vem acompanhando que a gente vem debatendo alguns tópicos sobre estatística, a gente vem falando sobre média. Inclusive eu deixei num desses dias um quiz perguntando qual representava uma medida de tendência central. Então o que acontece? Quando a gente tem um conjunto de dados, de valores, e a gente quer representar aquele conjunto por um determinado número, a gente usa o que a gente chama de medida de tendência central. E quais são as medidas de tendência central mais famosas, aquelas que a gente mais usa para representar esse conjunto de dados? A gente tem a média, que é o que a gente vai falar hoje, a gente tem a mediana e a gente tem a moda. Essas são as principais medidas de tendência central que a gente conhece. A média funciona para a gente como um termômetro daquele conjunto de dados. A gente tem vários números e aquele valor, a média, vai representar todo aquele conjunto de dados. A definição de média é a seguinte: sejam dados os números A1, A2, A3, até um número AN, ou seja, eu tenho N números. A média desse conjunto de números vai ser dada por A1 mais A2 mais A3 mais até a N, tudo divididos por N, ou seja, a gente tem que somar todos esses dados dessa nossa sequência e dividir pela quantidade de dados que a gente tem. A gente vai ter a média desse conjunto de dados. Alguns autores chamam essa média de média simples, outros chamam de média aritmética simples, outros chamam apenas de média, sabendo que existem outros tipos de média, como, por exemplo, a média ponderada, a média geométrica, a média harmônica. Então, gente, para poder exercitar isso aí que a gente acabou de falar sobre esse conceito de média, eu trouxe para vocês uma questão que acabou de cair no Enem desse ano, o Enem de 2018, que envolvia média, que é um tema que vem caindo já há algum tempo nas provas do Enem. O texto da questão dizia o seguinte: de acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, a AIE, o mercado de veículos elétricos alcançou um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão dos veículos também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. Aí ele pergunta: qual é a média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico? O que a gente começa primeiro observando nos textos do Enem? Que muitas vezes várias informações que são colocadas no texto nem vão ser usadas por nós na hora da resolução. Como ele falou que atingiu a marca de 2 milhões de carros vendidos, que 750 a mais, o que a gente tem que perceber e usar como informação para a gente é a questão dos carros da marca A. Eu desenhei para vocês aqui o gráfico, desculpa o não capricho. Esse gráfico a gente vai chamar de pictograma, que é todo gráfico que a gente faz quando a gente usa figurinhas, objetos para representar aquilo, o tema daquilo que a gente está tratando. Então o que acontece? No enunciado ele diz que em 2016 foram vendidas 360 unidades a mais do que em 2015. Então a gente vai perceber que de 2015 para 2016, nesse pictograma, a gente tem 3 carrinhos a mais. Mas como o texto fala que são 360, a gente vai concluir que cada carrinho desse representa quanto? 120 unidades. Cada carrinho no nosso gráfico representa 120 unidades. Então, usando o conceito que a gente acabou de estudar, que é o conceito de média, quanto vai ser a média de carros vendidos nesses 3 anos, que são os anos que estão sendo analisados? A gente tem que ver quantos carrinhos a gente tem ao todo são 8, e cada um deles equivale a 120. Então a gente vai ter que fazer 120 vezes 8 e dividir por quanto? Por 3, que é a quantidade de anos, a quantidade de termos que a gente está analisando. O que vai dar para a gente 960 divididos por 3. Fazendo essa divisão, a gente vai encontrar quanto? 320, que é a opção de letra D, de doença. Mete um xizão aí, meu nobre. Galera, espero que essa questão tenha sido tranquila para vocês resolverem. Espero que vocês tenham entendido esse conceito que a gente abordou hoje, que é o conceito de médias.
Se você curtiu, deixa um joinha aí, ativa as notificações, deixa seu comentário e espero vocês nos próximos vídeos. Valeu!